escravidão, trata um pouco de alguns personagens atlânticos. Uma parte dele já está publicada em capítulo de livro e em revistas, e tem uma pequena parte que é nova, que eu estou trazendo aqui hoje, e eu queria agradecer a Luana Ventura pela ajuda com as fontes primárias. Ela é uma mão na roda, né, no dia a dia da interlocução acadêmica. Então, assim, eu hoje um pouco de... Eu queria pedir para esqueci o nome dele. Carlos, por favor, você coloca aquele PowerPoint. Eita, tá, de novo, tá. É um pouco de uma viagem à Costa da Mina, mas, na realidade, o que eu vou tratar é a história de um dono de um navio que armou a viagem. Tá? Então, o nome dele é José de Freitas Sacoto. Tá? Ele é um comerciante estante da capitania de Pernambuco, na primeira metade do século XVIII. Está dentro daquele conjunto de portugueses que o Jorge Cabral trabalhou, que chegaram muito cedo, com 17 anos, na capitania, e que construíram uma trajetória, né, no comércio, e ele construiu uma trajetória no comércio de escravos. O nome dele, como eu já disse, José de Freitas Sacoto. Então, eu acabei acompanhando a história desse homem até a terceira geração dele. Tá? Ele nasceu em Coimbra, em 1682, foi filho de lavradores e negociantes, chegou em Pernambuco em 1699, aos 17 anos. Ele foi casado com Delfina Josefa dos Anjos, em 1723 ele casou. Em Portugal, ele foi a Portugal casar. Essa moça morava na freguesia de Santa Maria Madalena. Ele tinha 41 anos na época que casou com Josefa Delfina. E ele acabou construindo uma trajetória de inserção na capitania, quando ele foi da Ordem Terceira do Carmo, foi da Santa Casa de Misericórdia do Recife, foi familiar do Santo Ofício, mas já mercava e já trabalhava na mercância muito cedo. Então, ele deve ter sido procurador, administrador de contratadores, porque, pelo percurso dele, era um homem de posses reduzidas, e ele deve ter sido auxiliar de comerciantes portugueses que colocavam na praça seus procuradores. Então, assim, em 1729, ele estava com 47 anos, né? E eu vou encontrar o José de Freitas Sacoto, ele recebendo uma carga de navios de escravos no Porto da Paraíba. Né? Então, assim, isso demonstra que de 1699 até 1729, ele conseguiu se estabelecer como negreiro. Né? Então, ele era, não é, o responsável por receber uma carga de escravos de um navio seu no Porto da Paraíba, em 1729. Ele manteve a residência dele em Lisboa, tá? Ele casou, mas manteve as relações dele, a residência na freguesia de Santa Maria Madalena. Já em 1735, um pouco depois, ele vai viajar para Lisboa com a família. Então, a mulher e mais 4 filhos, 3 meninos e uma menina. Então, ele vai ao reino, não é? E aí avisa que ele é um português, ele escreve literalmente assim, que vai ao reino e que quer contar com todas as regalias que a situação dele permite ser recebido em Portugal como português. Depois ele volta para Pernambuco, né, descansa, trata da saúde, como eles sempre dizem, ele volta para Pernambuco e em 1749 ele vai arrematar, né, ele não é o primeiro, né, a gente tem uma trajetória anterior de arrematadores de contratos de escravos em Pernambuco. Ele não é o primeiro, mas ele vai arrematar 2 contratos, que seriam os de direitos de 1.000 réis, aquele que, para aqueles que os iniciados sabem que o de 1.000 réis é para auxiliar a fortaleza do Ajudá,
e é o de direito de R$ 3.500, que é o de entrada no porto para a distribuição dos cativos nas propriedades mais ali próximas da capitania, sem descimentos. Os descimentos, eles já agregam outros custos. Tá? E ele arrematou esse contrato em 1749, e ele tinha um barco que chamava-se, que era uma galera, que chamava-se Aleluia da Ressurreição e Almas, né, que eu vou encontrar, né, esse barco fazendo uma viagem à Costa da Mina. Essa documentação está depositada nas caixas de São Tomé e Príncipe, no Arquivo Histórico Tramarino, e é uma catalogação, é uma prestação de contas, na realidade, do capitão do navio, Francisco Ramos, que dá conta de tudo, mais ou menos, o que ele fez nessa viagem à costa com esse navio do José de Freitas Sacoto. Então, um pouco do que está aí no PowerPoint, né, que é a viagem da galera. Tá? Como eu já disse, era o Francisco da Rocha, que era o capitão do navio, e ele leva um navio, não é, abarrotado de tabaco, algumas peças de seda, aguardente, né, e atravessa o Atlântico e vai para aquela região que a gente conhece como a região da Costa da Mina. Tá? Eu acho que eu tenho um mapa aí, eu queria dar uma passada. Essa região aí, ele fez vários portos da Costa da Mina, Abulau, Anamambu, Popó, Ajudá. Então, ele frequentou a costa e transitou em vários portos. Tá? E aí ele passou um tempo significativo viajando. Nos portos que ele comprou cativos, em Anamambu, Acara e Popó, ele passou 19 dias nesses portos. E, assim, a história da escrituração da viagem é interessante, porque ela mostra que ele comprou os cativos no miúdo. Tá? Isso, para mim, foi muito importante, porque me esclareceu as formas do fazer cotidiano na costa. Ele comprou no miúdo. E aí ele compra em Anamambu 8 pessoas. Tá? E depois ele vai para... Tu passa, por favor, Carlos. Acho que já tem. Pronto. Ele comprou no dia 4 de agosto, em Anamambu, um negro, um molecão, um moleque, não é? E foram 8 pessoas, e ele só usou tabaco para pagar pela compra dessas pessoas. E aí a gente tem uma espécie de calendário de compras do lado esquerdo, né, do vídeo, e eu coloquei os dias que ele passou em cada porto desse, e o porto, a tipologia do cativo que ele comprou, depois a quantidade. Então, assim, dá para a gente perceber que ele foi comprando 1, 2, 3, 4. E, nesse porto, ao fim das contas, ele usou principalmente tabaco para comprar essas pessoas. Então, assim, dá para a gente perceber que, nesses portos, a mercadoria que era interessante era o tabaco, porque em outros portos ele vai agregar outros produtos. Tá? Então, ele comprou 12 negros, 2 negras, 11 molecões, 14 moleques, 5 moleconas, 6 molecas. Uma outra coisa que a gente vem discutindo, principalmente aqui na mesa do professor Marcos, que é a questão da presença das crianças. Então, a gente tem 2/3 de pessoas muito jovens nessa carga do Freitas Sacoto. Tá? E isso me chamou a atenção. Né? Talvez eram as pessoas com a idade, né, de tenra idade, eram mais baratas para se comprar, né? Elas davam menos trabalho na viagem de volta, ou seja, eram menos propensas a motins, né, sublevações, etc. Comiam menos, talvez. Não é? Na praça de Pernambuco, alcançava um preço bom, mas não tão alto, se a praça não tinha condições de absorver cativos adultos, que já eram mais caros, então a população
né? Comprava um molecão ou uma moleca que saía mais barato. E aí apostava na juventude, educativo, que ele ia crescer, que ia ficar forte, que ia, né, procriar, né? Talvez, as variáveis são muitas, né? Mas a carga do navio, da galera, aleluia, ela mostra que a presença de pessoas muito jovens era muito grande, tá? Mas aí é a galera e é essa história da viagem, né? Não é uma generalização. Mas a praça que mais me chamou a atenção foi a praça, né, do Ajudar. Por favor, Carlos, você passa. É essa configuração que o Robin Law ele vai fazer naquele livro dele, Oyudá. E aí a gente tem uma espécie de geografia de poder na praça. A presença dos ingleses, dos franceses, dos portugueses, do representante do reino da Daomé, tá? E aí a gente tem meio que uma geografia de poder, em que um comerciante ele tem que conhecer, chegando numa praça como essa, ele tem que conhecer as configurações dessa praça para poder negociar. E as negociações do José Francisco da Rocha, elas são negociações que vão durar 60 dias. Ele passou 20 dias entre 3 portos, mas agora, no Ajudar, ele vai passar 60 dias. E, mais uma vez, ele repete aquela configuração. Ele comprou no miúdo, tá? Ele comprou de diversos comerciantes. Então, por exemplo, ele tem um comerciante que é o Dossu, que aí a gente também não sabe se é o nome de pessoa ainda, a gente não sabe se é um cargo, né, naquela praça. Ele comprou 3 negros, tá? Mas ele comprou ao Alvogar. Por favor, Carlos, desculpa, passa, eu já estou na tabela. Pronto. Tá. Ele comprou ao Alvogar uma pessoa. E depois aí vão aparecendo outras figuras. Aparece o governador francês, aparece o Gonçalo, que provavelmente é um português, aparece um Charapé, um Moçupô, um Caxari, e todas essas pessoas vão vendendo ao capitão do navio pessoas no varejo. Tá? E aqui nessa praça, ele já diversificou a cesta, né? E a cesta dele, que lá em Acara, Popó, Namambu, era só tabaco, aqui a gente tem aguardente, seda, búzios, riscado, cachimbos, barras de ferro, pano branco. Então, ele diversificou e muito a carga, não é? Ele trabalha com 13 produtos na Praça do Ajudar. Nesses 60 dias, ele comprou 131 cativos, ele interagiu com 16 comerciantes e ele trabalhou com 13 produtos. Tá? Então, assim, foi uma viagem, não é, muito interessante. Ainda na feira, em 52, do Ajudar, ele também negociou com portugueses estantes na praça. Então, são muitos portugueses, ou, não é, quem sabe, né, pessoas que saíram do Brasil, que nasceram no Brasil e foram para a praça negociar. Francisco Vaz, o branco, o negro do contramestre. Por favor, Carlos, passa. Eu já estou na outra tabela, tá? Desculpa. Passa de novo. Esse daí é o quantitativo que eu dei para vocês. 60 dias, 131 cativos, 16 comerciantes. E aí, o último quadro que eu estou tentando analisar agora. Então, se vocês olharem, eu tenho, mais uma vez, um calendário de compras. Ele vai ficar mais 58 dias com esses comerciantes, tá? E aí ele vai comprar de pessoas que já não têm mais aqueles nomes estranhos que a gente viu na tabela anterior. Ele vai comprar Antônio de Oliveira, ele vai comprar o rapaz de Antônio, ele vai comprar de Francisco Vaz, mas, mais uma vez, ele compra pessoas no varejo. E aí essas pessoas são marcadas, né? Que esse é um outro dado que me chama muita atenção. Então, vocês vejam aqui, marcas da carregação, fica do outro lado, do lado aqui direito.
e as pessoas foram marcadas no peito esquerdo e entre os peitos, em ambos os peitos, na pá direita, no bucho do braço direito, e assim vai. As pessoas foram marcadas no corpo, na praça. São 27 marcas diferentes em 176 cativos a 26 negociantes. Quando ele fecha essa conta, ele volta com a galera, tá? Ele volta com a galera para Pernambuco, mas antes ele vai passar nas ilhas, São Tomé e Príncipe, tá? Paga lá os direitos e chega no Porto de Pernambuco. Quando ele chega no Porto de Pernambuco, vejam só, ele passou em São Tomé e Príncipe em 26 de dezembro de 1752 e chegou em Pernambuco em 23 de março de 1753. Tá? Então, ele transitou do ano de 52 para o ano de 53. Isso fez com que o contrato do José de Freitas Sacoto fechasse, porque o contrato dele fecha em dezembro. Tá? E no ano seguinte, o Patrício assume o contrato do triênio, já é um outro contratador. E aí, quando a galera chega em Pernambuco em março, então se estabelece uma confusão muito grande entre o Sacoto, que era o contratador de 49 até 52, e o contratador seguinte. E aí o contratador seguinte quer, não é, a carga para ele. E aí ele entra na justiça, certo? Tentando argumentar que os cativos pertencem a ele, porque ele também já tinha agido assim com o contratador anterior a ele, que quando a carga do contratador anterior chegou, ele passou para a Fazenda Real cobrar e, né, o contratador anterior recebeu os valores. E aí ele advoga que ele queria a mesma coisa, né? Ele queria que fosse respeitada a galera dele, o contrato dele, que fundiou ainda em dezembro e pagou os impostos nas ilhas, e queria os direitos para si. Isso vai rolar, né, nos tribunais, mais 2 anos, só em 54 a situação se resolve, mas ele não vai conseguir os direitos dessa carga do navio dele. Mas ele revela muita coisa. Ele revela, por exemplo, que havia meio que um acordo tácito nessa época entre Bahia e Pernambuco, que Pernambuco pagava no Príncipe, Bahia pagava na São Tomé, no Porto de São Tomé. E aí ele vai revelando coisas e vai argumentando na discussão que ele faz no Conselho Ultramarino, colocando as páginas do contrato dele. Tá, o Sacoto ele não vai ganhar, ele vai receber os direitos daquela galera anterior, né, do primeiro contrato que ele deixou passar, ele vai receber mais a da galera, aleluia, ele não vai receber. Mas Sacoto, ele é um cara que fica no comércio de escravos, e se estabeleceu, e se inseriu, e seguiu uma trajetória bastante interessante. Ele vai voltar para Portugal, ele vai deixar os filhos administrando os negócios aqui, vai ser uma família que vai se dizer de declarada nobreza, que vive a lei da nobreza, recebe o hábito de Cristo, não é? Que vive com notória nobreza. E eu vou encontrar a família de Sacoto ainda trabalhando no comércio negreiro em 1778. Veja só, ele chegou em 1699, então é quase um século depois. Não é? O filho de Sacoto, Inácio de Freitas Sacoto, pede a emancipação agora do neto de Sacoto aos 22 anos, para que ele venha de Portugal cuidar dos negócios da família na Praça de Pernambuco, porque eles tinham uma casa de negócios surtida de abundantes cabedais e capaz de cobrar muitas dívidas na praça do Recife. Tá? Bom, para finalizar, a galera de Sacoto chegou no nosso porto, ela trouxe uma carga de 309 cativos para o comércio do Recife no início do ano de 1753. Obrigada. Passar a palavra agora para o professor Marcos, agradecer a professora Julie, e estou contando. Beleza. Agradecer
Jean e Sueli, por terem me chamado aqui, dizer que eu estou muito feliz de estar nessa mesa, junto com o Helder também. É uma honra estar com essa plateia, né, com tanta gente jovem, além de pessoas, né, cujos trabalhos são fundamentais para a historiografia brasileira. Então, o título provisório do meu trabalho, né, na pesquisa em andamento, acho que como todos aqui, é Tráfico, Traficantes, 1817, Contrabando, Prestígio e Riqueza. Esse trabalho aborda um pequeno grupo de negociantes unidos pelo tráfico de escravos e pelo protagonismo na Revolução de 1817. Em 1846, morria José Ramos de Oliveira. Vocês estão me ouvindo? Melhor assim, né? Então, tá aqui. Em 1846, morria José Ramos de Oliveira, abastado negociante, sócio fundador e primeiro presidente da Associação Comercial de Pernambuco. Seu necrológio apareceu no Nazareno, do jornal autoral de Borges da Fonseca, que 2 anos depois escreveria o manifesto republicano mais radical da insurreição praeira. Nas palavras de Borges da Fonseca, o falecido era um homem honrado e primeiro negociante desta praça, seu primeiro capitalista, seu único banqueiro. Para Borges da Fonseca, com ele morria o espírito de empresa desta província. José Ramos de Oliveira receberia outros elogios póstumos, inclusive do cônsul inglês no Recife, cuja correspondência diplomática tinha no tráfico atlântico de escravos o seu principal assunto. A fortuna desse grande negociante, tão elogiado por um liberal radical e pelo cônsul inglês, estava, todavia, solidamente enraizada no comércio, depois tráfico atlântico de escravos. A riqueza herdada, talvez acrescida, vinha do pai, José de Oliveira Ramos. No período joanino, o senhor Ramos, como chamava o viajante Tollenar, era um dos mais abastados e respeitáveis negociantes da província. A vida e rede mercantis desses dois personagens, pai e filho, ajuda a entender as malhas do comércio atlântico de escravos para Pernambuco e, inclusive, o contrabando ainda no período colonial, antes da Lei Antitráfico de 1831, bem como o posterior desdobramento desses negócios em outras atividades legais após a independência, até depois de 1831, quando fortunas adquiridas no comércio negreiro foram investidas em outros negócios, principalmente nas obras públicas urbanas, desde o fornecimento de água encanada no Recife à construção civil. Tollenar chegou no Recife em 17 de novembro de 1816, em busca de oportunidades de negócios, pelo que foi recomendado ao senhor Ramos, de quem tornou-se amigo, segundo relatou em seu diário. Em sua estadia, o viajante conheceu bem o Recife do final do período joanino, de tal forma que chegou a conviver com o mentor intelectual da Revolução de 1817, o padre João Ribeiro. Conheceu o governador Régio, que seria deposto pelos rebeldes, vivenciou os 76 dias de governo revolucionário, a partir de 6 de março de 1817, até a derrota final do movimento e o massacre dos insurgentes, inclusive do seu amigo padre. Antes disso, quando ainda reinava a paz joanina, em 16 de fevereiro de 1817, disse que viu chegar um grande número de navios negreiros no Recife, naqueles exatos 3 meses que esteve no Recife. Eram embarcações de 300 a 400 toneladas, segundo disse. Em geral, segundo suas observações, 1/10 da carga humana era composta por homens, 2/10 por mulheres jovens de 18 a 25 anos. O restante, ou seja, 7/10 dos cativos transportados, eram crianças de ambos os sexos. Apesar da legalidade do comércio atlântico de gente ao sul da linha do Equador, notou que os navios vinham sobrecarregados. Admitiu que havia regras relacionando a tonelagem da embarcação com o número de cativos que podiam ser carregados, mas, como todas as leis portuguesas, em suas palavras, essas regras não eram obedecidas.
disse que viu uma embarcação de 150 toneladas, vinda de Angola, trazendo 340 cativos. Embarcações maiores, com 200 a 250 toneladas, observou Tolena, traziam 400 a 500 pessoas, mesmo quando vinham de Moçambique. Naquele momento, em que pese as insatisfações que resultariam na Revolução de 1817, o tráfico ia muito bem, em expansão até. A historiografia tem apontado uma série de problemas econômicos que teriam impactado a agricultura provincial, levando à adesão de muitos grandes proprietários ao movimento de 1817. Se observarmos, todavia, apenas os dados do tráfico, a classe senhorial demonstrava uma grande capacidade de investimento e até mesmo um certo otimismo econômico, adquirindo negros novos, como costumava dizer a classe senhorial. Bem, obviamente que aqui eu deveria ter colocado um gráficozinho baseado naquele site Le Voyage, né? Mas por pura incompetência eu não trouxe gráfico nenhum, né? Mas vocês podem acreditar, não é mentira, tá bom? Para Pernambuco estava em expansão, inclusive, depois. Um dos principais negociantes responsáveis por esse influxo de gente cativa da África para Pernambuco era justamente José de Oliveira Ramos, o pai de José Ramos de Oliveira, que viria a ser o principal capitalista da província nos anos 1840, no entendimento do liberal radical Borges da Fonseca. Segundo estudo de Albuquerque, Virgulino e Versiano, baseado justamente no Transatlantic Slave Database, o amigo de Tolenato trouxe pelo menos 14 navios negreiros para Pernambuco entre 1813 e 1826, carregando pelo menos 5.186 cativos africanos. Vale a pena, todavia, juntar alguns dados separados naquele estudo que isola os navios negreiros do pai dos navios do filho. Eles, inclusive, a partir de um certo ponto, tornaram-se sócios, como mostra o registro 48906 do TSPD, Database, né? Referente ao Bonfim, que deixou 353 cativos da África Centro-Ocidental em Pernambuco em 1822, tendo como consignatários José de Oliveira Ramos e filhos. Firma repetida em 1824 e 1825, segundo outros registros daquele site, quando a mesma embarcação faria outras viagens negreiras para Pernambuco. Assim, se somarmos os navios de Ramos com os outros 5 do seu filho, José Ramos de Oliveira, onde viajaram 1.511 pessoas, pode-se dizer que, em termos de volume, essa empresa familiar só foi suplantada em Pernambuco por Elias Coelho Sintra, o maior traficante da província no período colonial. Não surpreende, portanto, que seu nome esteja entre os grandes negociantes de 1817, listados pelos rebeldes numa, entre aspas, está nos documentos históricos, isso, relação dos negociantes, fabricantes, lavradores e outras pessoas pecuniosas residentes no Recife, e a quem se não faz pesada qualquer contribuição até as quantias indicadas à margem, e que estava anexa à devassa, né, que está nos documentos históricos. Ramos figurava na parte de cima da lista, junto a outros grandes negociantes. Uma nota explicativa referia-se a ele como europeu aferrado à riqueza e teimoso. Sua fortuna foi orçada na relação na casa de 1 milhão e pouco, mais ou menos, em embarcações, gêneros de comércio, engenho, escravaturas e mais de 300 mil cruzados em moeda. Esta empresa familiar não estava apenas envolvida com o tráfico atlântico, mas também em outros negócios. O senhor Ramos era proprietário de pelo menos um dos grandes engenhos da província, o Salgado, ainda hoje usina Salgado, que, segundo Tolenar, operava com a força de 130 a 140 negros. O engenho tinha acesso direto a um dos principais portos naturais de Pernambuco. Ari de Casal já havia observado a qualidade da Barra de Suape como ancorador. Aliás, nunca é pouco lembrar que a restauração pernambucana, ou seja, a reconquista do território aos batavos, teve como ponto de inflexão a Batalha dos Guararapes, em 1648, pois, dominando aquele ponto estratégico, o Morro dos Guararapes, estava garantida a defesa do porto de Suape, por onde os luso-brasileiros exportariam seus açúcares e poderiam receber outros auxílios para a guerra.
Depois daquela batalha, os holandeses ficaram cada vez mais na defensiva, até a sua rendição em 1654. Tolena visitou e ficou vários dias no Engenho Salgado. Ficou impressionado com a qualidade do porto, na sua opinião, adequado para navios de até 150 toneladas. E indagou ao proprietário se ele não exportava seus açúcares dali direto para o Recife ou mesmo para a Europa. O senhor Ramos, todavia, respondeu que o porto estava inviabilizado devido aos barcos afundados na guerra contra os holandeses, travada mais de 150 anos antes. Todavia, ao indagar sobre isso com outros interlocutores, Tolena ouviu que o porto estava apto para o que fosse necessário. A barra estava desimpedida. Como o viajante tornou-se amigo do senhor Ramos, acreditou na credulidade, na lorota do grande negociante, que estaria apenas enganado. Apesar dessa passagem, Tolena não tinha dúvidas da procedência dos cativos de Ramos, pois foi o próprio senhor do engenho que lhe disse que trazia seus cativos diretamente da África em 2 embarcações de sua propriedade, de tal forma que não sabia exatamente quanto lhe custaram os 130 a 140 escravos que tinha naquele engenho. A barra de Suape continuaria servindo ao engenho Salgado e ao tráfico nos anos seguintes. Pelo menos um navio negreiro foi efetivamente apreendido ao tentar entrar ali depois de 1831. Quase 30 anos depois, o cônsul inglês no Recife tornou-se, em suas palavras, um amigo íntimo do filho do senhor Ramos, o grande negociante, elogiado por Borges da Fonseca e primeiro presidente da Associação Comercial de Pernambuco, José Ramos de Oliveira. Mr. Cooper elogiou a forma como o negociante administrava os 180 cativos que tinha no Engenho Salgado. Não deixou, todavia, de mencionar que seu pai fora um slave merchant, um traficante, um negociante de escravos. Mas não era apenas esse o ponto de desembarque disponível para a família. O filho de Ramos faleceria jovem, como vimos acima. Sua esposa não abriu o inventário do marido, mas os bens do casal apareceram no inventário dela 3 anos depois, em 1849. Nele constam, entre as propriedades avaliadas, terras na praia e porto de Galinhas, outro dos principais portos de contrabando de cativos da província, depois de 1831. Aquela firma do tráfico, portanto, integrava verticalmente seus negócios. Produzia açúcar e algodão, possuía porto próprio, navios e negociava cativos diretamente na África. É importante ainda observar que os traficantes não ficaram imunes ao movimento de 1817, cuja fragilidade foi justamente a ausência de uma unanimidade entre a classe proprietária de terra e gente que, em grande parte, sabotou o governo rebelde devido à radicalidade da Revolução, que mobilizou grande parte da população despossuída de Pernambuco. O senhor Ramos não concordava com o movimento e terminou sendo preso pelos revoltosos na fortaleza do Brum, onde Tolena ia visitá-lo, sempre temeroso por sua vida, pois sabia que o local seria alvo dos ataques dos realistas. Outro traficante que se opôs ao movimento de 1817 foi Elias Coelho Sintra, que, no final dos anos 1820, costumava marcar seus cativos com a letra E. Como vimos acima, Elias foi responsável pelo maior número de cativos trazidos para Pernambuco na década de 1810, um total de 10.312 pessoas. Mais rápido do que Ramos, e mais esperto, Elias tratou de fugir para a Bahia o quanto antes, ficando a salvo da rebelião. Assim que a notícia da rebelião chegou em Luanda, a administração de Angola proibiu os navios vindos de Pernambuco de negociar cativos lá, temendo beneficiar a República. A exceção foram justamente os navios de Elias Coelho Sintra, que foram carregados com a preciosa carga humana sem problemas.
em recompensa por sua lealdade à coroa. Paradoxalmente, talvez tenha sido justamente em um desses navios que levaram para Angola alguns panfletos sobre o movimento, preocupando o governo de Luanda sobre sua possível repercussão entre os negociantes de Angola. Então, há indícios de que panfletos chegaram lá, talvez nesses navios de Elias. Enquanto isso, no Recife, provavelmente em represália contra os reinóis, cativos que chegaram da África durante a rebelião, consignados a negociantes portugueses, foram confiscados pelo governo insurgente. Como é bem sabido, o tráfico de escravos era um poderoso elo de união entre os grandes negociantes da América Portuguesa durante o processo de emancipação política do Brasil. Os interessados nesse ramo de negócios sabiam que, caso o Brasil se dividisse, como aconteceu no resto da América do Sul, as novas repúblicas teriam mais dificuldade para se contrapor à pressão inglesa. A própria federação fragilizaria a defesa dos interesses dos traficantes, ao facultar às províncias maior autonomia para decidir sobre este assunto em separado. O medo que a independência acarretasse o fim do tráfico repercutiu na demanda e no preço dos escravos, que deram um salto nessa época. O temor do fim do tráfico, depois que o Brasil se separou, tomou conta dos principais negociantes das possessões portuguesas em Angola. Uma facção, conhecida como Partido Brasileiro, chegou a cogitar a possibilidade de formar uma federação como o Brasil. Como é bem demonstrado pela historiografia desde José Honório Rodrigues, nessa época os negociantes atlânticos de Angola dependiam da América Portuguesa e não de Portugal, pois era diretamente do Brasil que saía a imensa maioria das viagens negreiras. Somente em Pernambuco, segundo o estudo de Domingues e David Eltz, foram 2.000 empresas dessa natureza. Pouco sabemos sobre as trocas de ideias entre a elite angolana e a pernambucana. Mas não deixa de ser importante notar que um dos precursores da independência de Angola, o traficante de escravos Acênio Pompeu de Carpo, tinha negócios em Pernambuco, onde esteve, pelo menos uma vez, viajando com a esposa em um navio negreiro de Antônio da Silva e companhia. Elias Coelho Sintra também estava, esse maior traficante dessa época, também estava na década de 1810, também estava na tal relação dos negociantes e pessoas pecuniosas, da qual fazia parte José de Oliveira Ramos. Sobre ele dizia a lista: era um europeu generoso, com fortuna orçada em 160 mil cruzados e pouco mais ou menos em prédios urbanos, engenhos de fabricar açúcar, gêneros de comércio e dinheiro. É casado e tem filhos. No primeiro reinado, Elias Coelho Sintra continuaria atuando na política provincial. E do mesmo lado, os pés de chumbo. Frei Caneca não deixou por menos e o acusou de estar à testa dos portugueses na época da independência, sendo um dos principais financiadores da oposição ao governo de Manuel de Carvalho Paz de Andrade, que 2 meses depois desse texto do frade, decretaria a Confederação do Equador. Nos anos 1820, Elias e Ramos estariam do lado mais conservador do espectro político, chegando a serem acusados de pertencerem à sociedade absolutista, coluna do trono e do altar, segundo seus adversários. Vale a pena ressaltar que foi justamente nessa época que começou a despontar a carreira política do filho do senhor Ramos, o vereador mais votado em 1829, secundado justamente pelo candidato dos liberais, Antônio Joaquim de Mello. Para que o filho do senhor Ramos continuasse sua trajetória de sucesso, era importante um bom casamento. Escolheu bem, casando com uma das filhas de Bento José da Costa, outro grande negociante da década de 1810, que traria 2.948 cativos da África em seus navios negreiros, o que o coloca em 6º lugar entre os maiores traficantes para Pernambuco no final do período colonial. Em 1817, todavia,
Bento José da Costa esteve do lado oposto aos outros traficantes mencionados aqui, pois tornou-se sogro do principal líder civil do movimento, o comerciante Domingos José Martins. A bem da verdade, o maior acontecimento social da Revolução de 1817 foi esse casamento, que, segundo o viajante Tollenar, não foi exatamente do gosto do pai da noiva. Talvez não seja infundada essa fofoca, digamos assim, de Tollenar, né? Pois Bento escapou incólume da repressão, enquanto seu genro foi executado. E vários negociantes presos e condenados, como Gervásio Pires Ferreira, um dos maiores negociantes de grosso trato do Recife, que amargaria a prisão até ser anistiado pela Revolução do Porto. Domingos José Martins, o líder civil da Revolução de 1817, o principal líder, Marte, tinha um filho natural com o mesmo nome que assistiu sua execução na Bahia. Não sabemos exatamente como foi parar na África, onde se tornaria um dos traficantes mais famosos e ricos da década de 1840. Talvez tão rico quanto o filho do Sr. Ramos. Os estudos de Pierre Verger e Alberto da Costa e Silva e outros nada revelam sobre o começo da trajetória de Domingos José Martins, o traficante, não o pai, na costa da mina, e continua um mistério. Mas uma coisa sabemos: o sogro do seu pai natural era um traficante experiente. Não é impossível que tenha dado uma mão ao jovem, cujas alternativas eram poucas depois da trágica morte do seu pai. Depois de 1817 e nos anos 1820, esses negociantes continuariam envolvidos no tráfico. Elias teve, inclusive, um navio apreendido em 1821 por desobedecer os tratados de 1815, que proibiam o comércio de escravos ao norte da linha equatorial. O brigue Gavião levava papéis para pegar 357 cativos em cabina, passando por São Tomé e Príncipe, mas terminou indo parar em Calabar Velha, onde foi apreendido com escravos a bordo. Bento, por sua vez, continuaria vendendo gente nas páginas do Diário de Pernambuco até sua morte em 1834. E José Ramos continuaria os negócios do pai, é o que indica os dados do site Le Royal. Todavia, em carta escrita 4 anos após a sua morte, o cônsul inglês do Recife disse que José Ramos de Oliveira largou o tráfico porque Bento disse que só assim concederia a mão da sua filha em casamento. A noiva era irmã da viúva do Marte de 1817, cujo filho talvez já estivesse negociando escravos lá em Uidá nessa época. Seria verdade? Teria Bento, que anunciou cativos à venda nos jornais até sua morte em 1834, exigido que seu futuro genro largasse o tráfico? Se exigiu, o que é improvável, parece que não foi obedecido. No inventário dos bens do genro e de sua esposa, José Ramos de Oliveira, datado de 1849, consta o nome de João Baú, um menino conguês de apenas 14 anos. Era impossível, portanto, que tivesse chegado ao Brasil antes de 1835. Pelo visto, o cônsul Cowper, tal como Tollenar, devido à amizade, também acreditava nas lorotas dos traficantes, seus amigos. Obrigado. Obrigado, Marcos. Tempo foi tranquilo. Passar a palavra agora para o professor Helder. Bom dia para todos e todas. Agradeço o convite feito para estar nessa mesa e, igualmente, vou apresentar resultados de uma pesquisa em curso que faz parte de uma investigação maior sobre as mestiçagens numa freguesia do sertão do Rio Grande do Norte, a freguesia do Seridó. Essa pesquisa maior tem interface com a rede de grupos de pesquisa sobre escravidão e mestiçagens, especialmente a discussão acerca do conceito e aplicabilidade das dinâmicas de mestiçagens, discussão essa proposta pelo professor Eduardo Paiva.
O interesse em particular com essa investigação, aqui eu apresento os resultados preliminares hoje, é entender, ou ao menos ter uma ideia de quem eram os africanos que trabalhavam nas fazendas de gado dessa freguesia, da qual falarei mais adiante, e com quem se misturaram, com quem tiveram relações e quais eram seus filhos. Eu estou partindo de uma historiografia acadêmica produzida sobre essa região, Seridó, sobretudo das obras de Regina Matos, Cláudia Borges, Buraco Damasceno, Ariane Pereira e Michele Lopes, que estudaram de maneira geral a escravidão, embora não focando na questão dos africanos. O interesse, portanto, aqui é erradicar um pouco acerca de quem eram os africanos. Então, eu faço uma abordagem quantitativa com as fontes paroquiais, registros de casamento, 30 anos de registro de casamento, dos quais falarei, tentando perceber as qualidades de negro e negra, preto e preta, gentil da Guiné, gentil da Angola, como é que aparecem, quem são essas pessoas e com quem se casaram e quais são seus filhos. E, posteriormente, uma abordagem qualitativa com algumas trajetórias de casais dentro do que o tempo é permitido. Então, eu peço licença para ficar de pé, para explorar melhor as lâminas para vocês. Bom, a primeira informação é sobre a freguesia, apenas para citar vocês onde é que ela se encontrava. Essa mancha amarela é aproximadamente o território mais amplo que essa freguesia teve, e foi até 1788. Ela foi criada em 1748, era uma freguesia constituída, cuja sustentação econômica dos seus fregueses era, sobretudo, a criação de gado e, em menor medida, a lavoura de mandioca em algumas poucas serras dentro deste território. Esse é um dado, o primeiro dado que nós temos, levantado pelo padre Brito Guerra, que era pároco da freguesia, em relação à população livre e escrava do Seridó. Então, em 1810, ele fez um mapeamento a partir dos registros de paróquia, a paróquia que ele paroquiava, dando a população de 1.451 pessoas, das quais 1.037 eram livres e 414 escravas. Quando a gente delimita um pouco quem eram os livres e quem eram os escravos, nós temos essa percepção do Padre Guerra, partindo das fontes de paróquia, de que havia, da população livre, uma grande maioria de não brancos, que ele classifica como pretos e mulatos, e dentro da população cativa, uma grande maioria de pretos em relação aos mulatos. Quando a gente vai para os registros propriamente ditos, os registros de onde ele se baseou para ter uma ideia desse mapeamento, a gente percebe que há, de fato, uma grande maioria de população não branca. Isso está, a base desse levantamento são os 30 anos de registros de paróquia de casamento, de 88 a 21. Eu estou excluindo aqui dos 1.166 registros, 363 que não têm identificação da qualidade. Mas a grande maioria dos noivos que casaram aqui são, na verdade, não brancos, e das noivas também. Eu estou incluindo nesse outras, gentil de Guiné, Índia, mulata e outras qualidades, não por serem menores ou por serem homogêneas, mas por, de fato, não perfazerem ao menos 1% dessa população que eu estou analisando. O que é que me interessa, então, tentar compreender? Quem eram as pessoas que a gente pode, como ponto de partida, considerar como sendo africanos? Aqueles e aquelas classificadas como gentil de Angola e gentil da Guiné, negros e negras e pretos e pretas. Isso dá em torno de 6% dessa população. E é esse dado pequeno mesmo que me interessa. Tá? Eu não estou interessado aqui em estudar a grande maioria da população mestiça, que é o objetivo central da pesquisa, mas é, de fato, a população não mestiça a princípio, mas que acaba se misturando. Em relação aos pretos e pretas, do ponto de vista das condições dessas pessoas, a condição socio-jurídica, nós percebemos uma predominância de casamentos entre pretos e pretas com diversas qualidades, entre pessoas escravizadas. A grande maioria, eles casaram, de fato, entre o próprio grupo de escravos e uma minoria com homens ou mulheres, sobretudo homens livres. Em relação às qualidades, eu estou usando o conceito de matriz pura e de matriz mestiça, a partir de Eduardo Paiva, não entendendo a crioulo, gentil de Angola, africano ou índio como algo puro, mas apenas uma matriz que
que esteve presente no processo de mistura, de mestiçagem no mundo ibero-americano. Então, os pretos e pretas casaram mais entre as matrizes puras e menos entre as matrizes mestiças. Quando a gente vai para as trajetórias de vida, eu apenas analisei, trouxe para cá poucos exemplos devido ao tempo. Esse é um dos casais que morou na freguesia de Santana, é a Juliana Maria de Jesus, casou em 1801 com João Fernandes Vieira, ela sendo qualificada pelo padre como preta, casou com um crioulo, natural do Recife, João Fernandes Vieira. A própria Juliana já era filha de um casal que na documentação paroquial não aparece com a qualidade definida, mas que é possível que fosse mestiço. É o Gonçalo Pereira das Neves e Joana Maria da Conceição. O Gonçalo teve 8 filhos, dentre os quais a grande maioria considerados como pardos pelo padre, deixou o inventário, morava no Sítio Glória, era proprietário de escravos e também criador de gado. O que nos interessa particularmente são os filhos de Juliana. Então, Juliana e João Fernandes. Eles tiveram 4 filhos, até onde a gente sabe. 2 deles não têm identificação de qualidade, mas o João e o José foram identificados como negros na documentação paroquial. Essa é uma primeira situação. Então, nós temos uma mulher qualificada como preta, que casou com um crioulo e gerou filhos que a visão do padre os qualificou como sendo negros. O próximo é de um casal de pretos, o Francisco Gonçalves de Andrade, preto gentil de Angola, ele está aqui, que casou com a Sutéria ou Sótera Barbosa. A Sutéria era filha de um casal de pretos forros, ela tinha 2 irmãos, o Antônio Pereira, que casou com uma mulher livre de corpo, e a Maria do Espírito Santo Forro, que casou com um escravo. Dos filhos do Francisco Gonçalves e da Sutéria, pretos, nós temos uma parda, a Manuela Maria da Conceição, que casou com um índio, já viúvo, de outra preta, a Ana Maria Parda, que casou com outro pardo, e a Nicácia Negra, casada com outro negro, que é o Caetano José de Araújo. O outro casal de pretos, nesse caso pretos forros, é Manuel Fernandes da Cruz, que casou com Vitorina Maria da Conceição, casaram por dispensa de sanguinidade em 1819 e deixaram todos esses filhos aqui, dos quais eu faço a menção a Tomásia, que casou com dispensa com o tio legítimo, o Antônio Martins de Araújo, uma filha qualificada como negra, um outro filho qualificado como negro, que casou com uma negra também prima legítima. Esse casal, mais 2 outros casais, eles são as origens de uma comunidade quilombola que existe no sertão do Rio Grande do Norte, que é a Boa Vista dos Negros. Há uma informação na memória, no relatório antropológico, que levava até esses nomes daqui, e a gente conseguiu conectar com a documentação de paróquia, dando, portanto, mais um elemento para a titulação das terras. Em relação aos negros e negras, do ponto de vista das condições socio-jurídicas, a predominância deles também foi de casamento dentro do grupo de pessoas escravizadas. Em relação às qualidades, também casaram mais entre os próprios negros e pretos e africanos e menos com mestiços. Primeira trajetória de casal é a do Miguel de Freitas e da Paula Maria ou Paula de Santana, como aparece na documentação, que eram negros forros. Eles casaram em 1800 e tiveram 4 filhos, dos quais 2 não há identificação de qualidade e 2 outros filhos de negros foram qualificados como pardos pelo padre. O outro caso é de um índio natural da Vila Viçosa, o Julião Dias Pereira, que casou com a Cosma ou Cosma Maria José, que era negra e escrava no casamento. Tiveram 4 filhos, na verdade, desculpem, tiveram 2 filhos. A Cosma tinha 2 filhos antes do casamento, 2 filhos sem identificação de qualidade. Um filho, o Felisberto, qualificado como mestiço pelo padre Guerra, e o José, qualificado como pardo. Além da reconstrução dessa trajetória, o que nos interessa é perceber a mudança de qualidade no decorrer da vida dessas pessoas. Então, na próxima lâmina, onde a gente detalha esses rituais, Cosma, a princípio, é qualificada como crioula nos batizados dos 2 filhos naturais dela. No casamento, ela é qualificada como negra, escrava de José Barbosa. No batizado do filho Felisberto, o filho é qualificado como negro e escravo, ela é preta, escrava, e no óbito ele é qualificado pelo mesmo padre como mestiço e escravo. E ela, no fim da vida, no batizado do último filho, não tem mais a qualificação. Ela não é qualificada como negra, ou como crioula, ou como preta, apenas como Cosma Maria José,
ela herda o nome da antiga senhora dela, que era Rita Maria José, e o índio Julião continua a ser qualificado como índio até o final dos ritos que a gente consegue rastrear. Outro exemplo é do José Antônio de Mesquita, era um pardo que casou com a negra Rosa Maria Bernarda. Eles têm, ambos são filhos de, o José Antônio Mesquita, filho da Maria de Freitas, filho natural de Maria de Freitas, que era preta do Getúlio de Angola e escrava, e que depois casou com um liberto, Luiz Ferreira da Silva. Ele sendo liberto também de um padre, o Padre Inácio. Casou com a negra Rosa Maria Bernarda, que era liberta do pai do Padre Inácio, tiveram 2 filhos qualificados como pardos, Rosa sendo filha de 2 pretos. Jean, quanto tempo eu tenho? Em relação aos homens e mulheres do gentio da Guiné, é claro que a gente não está tratando, considerando o gentio da Guiné como um etnônimo, como uma denominação local, mas muito mais como uma denominação genérica dos gentios, assim chamados pelo olhar da Igreja, que vieram da costa ocidental da África. Também, entre eles, a predominância dos casamentos foi com pessoas escravizadas. Carlos. Desculpa. Também casaram muito mais entre os próprios africanos e muito menos com mestiços. Em relação às trajetórias, pretos e pretas, negros e negras, há uma maior facilidade de rastrear esses indivíduos nas bases de dados de fundos paroquiais. Em relação aos que foram qualificados como gentio da Guiné e gentio de Angola, há uma maior dificuldade. Eles aparecem menos, ou nós temos mais dificuldade em encontrá-los, já que nem sempre os padres anotavam os dados dos pais dessas pessoas, mas muito mais os dados dos senhores, né? Isso variava bastante. No caso de Benedito e Ana, do gentio da Guiné, ambos escravos, Ana teve, antes do casamento com Benedito, um filho natural, Francisco, preto, e quando casou com Benedito, depois teve uma filha negra, a Adriana. O outro caso, que é o de Antônio e Catarina, também do gentio da Guiné, é em relação aos 3 filhos que tiveram, dos quais os 3 foram qualificados como sendo negros, e ambos do gentio da Guiné. O último caso é o de João, gentio da Guiné, que casou com a Severina Cabra, dos quais uma filha foi qualificada como sendo negra e o Antônio como pardo. Por fim, os homens e mulheres do gentio da Angola, que é o contingente mais volumoso que aparece nessa documentação. Também a grande predominância foi de casamentos entre pessoas escravizadas, com condição de escravo. Em relação às qualidades, igualmente, também casaram muito mais com africanos. E das trajetórias, nós trouxemos também 3. A do Antônio, gentio de Angola, que casou com a crioula Manuela. Desse casamento, nós conseguimos encontrar uma filha qualificada como crioula, pelo Padre Guerra. Esse outro caso é de Mateus Paz de Bolhões e Maria do Rosário, ambos do gentio de Angola. Eles, na verdade, adquiriram esses nomes muito tempo depois, nós só encontramos no último registro, né, esses nomes, mas eles casaram em 98 e tiveram 4 filhos. 3 filhos escravos, um filho pardo, o Francisco, e 2 sem identificação de qualidade, e o último filho qualificado como negro e já qualificado, do ponto de vista da condição sócio-jurídica, como livre, o que nos indica que é possível haver aqui um processo de alforria da Maria do Rosário, embora nós não tenhamos identificado. Último caso de Pedro, do gentio de Angola, que casou com a Joana Cabra e tiveram um filho que foi qualificado como sendo preto. Quais são as considerações? Então, eu na verdade, não me detive, devido ao tempo, ao exame circunstanciado dessas trajetórias de vida, mas o que é que elas podem nos trazer como um ponto de partida para pensar a presença africana nessa freguesia do Seridó e a sua relação com as misturas. Entre os que foram qualificados como pretos e pretas, bem como entre os negros e negras, os casamentos ocorreram com maior frequência entre as pessoas escravizadas e em menor frequência com homens livres e forros. No caso dos homens e mulheres qualificados como gentio da Guiné e gentio de Angola, esse casamento ocorreu majoritariamente entre pessoas escravizadas. Entre os africanos, de maneira geral, os casamentos ocorreram muito mais entre si do que entre indivíduos frutos de mestiçagens que são assinalados, que é o caso dos pardos, cabras e mulatos.
É bom que se saliente que se trata aqui de um olhar institucionalizado, né? Nós estamos fazendo uma história, embora seja uma história do ponto de vista dessas populações, mas na verdade é o olhar da igreja aqui, é o olhar do padre, dos seus capelães, que está incidindo sobre essa população. As variâncias, inclusive, que nós observamos em algumas dessas trajetórias, em relação à nomeação da qualidade ou mesmo da condição, ela nos confirma a observação, a importância de observar as dinâmicas de mestiçagens. Não acreditar que o que está presente nas fontes é a opinião final acerca de um indivíduo. É o que o padre registrava como sendo pardo, a depender de outro contexto, de outra situação ou de outro sacerdote, poderia ser uma outra qualidade aproximada ou uma outra condição. Esses são os resultados preliminares da investigação. Nós estamos hoje no processo de cotejamento desses dados quantitativos e dessas abordagens qualitativas, com resultados para outros trabalhos que estudam freguesias nas capitanias do Norte, na tentativa de encontrar ou verificar se há um padrão dessa pouca mistura dos africanos ou não. Obrigado. Bem, obrigado, Helder. Vamos fazer blocos de 3 perguntas, e aí os candidatos à pergunta, por favor, levantem a mão e se identifiquem, para a gente estar prosseguindo. O Aldair levantou a mão, ali atrás. Tem outro microfone? Mais alguém? Desse lado. Às vezes, pronto. Bom dia, eu sou o Aldair da Unicamp. Eu gostei muito da mesa, obrigado pelas comunicações, foi muito interessante, estimulante. Eu tenho 2 questões para a Sueli e para o Helder, que trabalham em temas que se aproximam mais do que eu tenho feito. Para a Sueli, eu tive contato com essa fonte, mas por outros interesses, outros caminhos, eu achei fantástico o que você fez, que foi recuperar tudo o que estava acontecendo do lado de cá do Atlântico. Né? O que você está fazendo é uma história afro-atlântica. Eu acho que é um esforço brutal de pesquisa e vai trazer muitas contribuições. Né? Eu te dou os parabéns. Em relação àqueles nomes africanos que aparecem, eu acho que são títulos, são cargos da monarquia daumeana, né? E tem a ver com o monopólio que o rei do Daomé tem do tráfico, porque em meados do 18, o domínio do Daomé nesses portos ali, principalmente a Judá, é muito sólido, né? Então, acho que a monarquia já conseguiu consolidar esse monopólio do tráfico. Então, eu imagino que são cargos, né, da monarquia, pelo que eu andei lendo. Quando eu me deparei com esses nomes, eu fui ler sobre Daomé para tentar entender, e eu acho que a chave talvez possa ser essa do monopólio do tráfico. Então, acho que são cargos mesmo da monarquia ligados ao tráfico. Para o Helder, eu tenho uma pergunta em relação ao argumento que você está desenvolvendo no campo da mestiçagem. Porque se a conclusão tem mostrado que a maioria dos casamentos são entre africanos, como é que isso fica em relação às experiências que eles trazem da África, compreensão do mundo, laços familiares, etc. Ou seja, uma perspectiva afrocêntrica nessa pesquisa não poderia complexificar um pouco mais essa conclusão? E também em relação aos que não têm famílias oficializadas pela igreja, qual é a representatividade desses que casam dentro desse universo mais amplo? Mas parabéns, foi uma mesa muito bacana. Bom dia, meu nome é Maximiliano Mendes, eu sou professor da Unifesp e minha questão, principalmente para a professora Sueli, mas talvez o professor Marcos também queira fazer algum comentário em relação a isso. No que diz respeito, eu achei bastante interessante, tudo bem? Eu achei bastante interessante a mesa, ótima disposição, e o que me chamou a atenção particularmente
particularmente, do trabalho da professora Sueli, é ver, apesar dessa firma, digamos assim, que ela trabalhou de tráfico, ainda que ela atue no tráfico, particularmente fazendo comércio direto com a Costa da Mina, né, toda a reprodução, digamos assim, dos mercadores está ligada também ao ramo que eles têm em Lisboa, né? Provavelmente essa firma deve se organizar de uma maneira que tem sócios em Lisboa, sócios em Pernambuco também. E é interessante porque justamente é um modelo no comércio. Em Angola, você vê isso muito claro, você sempre tem sócios em Lisboa, sócios no Brasil e sócios em Luanda, né? E eu gostaria que você comentasse um pouco mais o que você sobre, bom, aí é muito da minha preocupação como história econômica, sobre o modelo de organização dessa firma, né? Como é que se você consegue ver os investimentos de Lisboa passando pelo Recife, ou se efetivamente esse negócio é um ramo onde o investidor é apenas do Recife, enfim, queria perguntar isso para você e para o Marcos um pouco também isso, quer dizer, você pega um grupo que atua no tráfico a partir daqui, mas também todos têm esse padrão, que é o padrão de terem origens portuguesas, e então eu gostaria também de ver se você vê também as conexões, tanto políticas como econômicas, com lisboetas. As conexões políticas e econômicas desses mercadores com, eventualmente, mercadores e políticos lisboetas. Fazer caixa contra a rebelião de 17, ou seja, os grandes
queria agradecer pelas questões, uma oportunidade da gente refletir, né, sobre o que está fazendo. Então, aqui vou tentar responder dentro daquilo que eu já caminhei. Bom, em relação ao que o Helder perguntou sobre os nomes e se é uma questão que está ligada ao comércio, ao tráfico de escravos. Eu acredito que sim, né? Eu conversei com Marisa Soares, com Ieda Pessoa, com outras pessoas a respeito disso, porque, assim, eu nunca tinha visto aquelas palavras, né, e os significados que estavam por trás, os conceitos que podiam se desdobrar por trás de cada uma. Mas aí a gente sabe, por exemplo, que os significados são múltiplos, né? O Almeida da Costa de Silva já diz que o avogar podia ser um representante do rei do Daomé, mas também podia ser uma cerimônia funerária, podia ser um conjunto musical. Então, não é fácil a gente mergulhar nesse universo, né? Eu encontrei, por exemplo, o Dossu, que é uma palavra que pode significar mercador, que pode se desdobrar no sentido de que aquela figura era conhecida como mercador na praça. Né? Então, assim, o moco, o bocô, é uma denominação para criança que havia nascido com cordão umbilical, também significa também isso, mas aí não foi uma coisa, Aldair, que eu, assim, investisse tempo, tá? Porque esse comércio para Pernambuco é uma coisa assim que foi estudada por muito pouca gente, né? O Gustavo Ascioli, que é colega da gente, ele já estudou, mas é uma coisa estudada por muito pouca gente. Então, assim, são os primeiros passos, né, que a gente está dando para entender esse universo. Então, e fazer isso entre lá e cá, porque é impossível não fazer entre lá e cá, não é? Demanda um esforço muito grande de leitura, de transcrição. Então, eu realmente não mergulhei além do que está na minha nota de rodapé, tá? do texto que está saindo agora, esse segundo semestre, né? Numa revista aqui brasileira. Então, mas aí eu acho que é uma coisa que vale a pena, tá? Investir nesse universo. Bom, em relação ao que Maximiliano, né? Maximiliano, não é? Eu tô vendo certo, não estou? Perguntou lá atrás sobre as firmas, né? Que eu conheço seu trabalho e sei que você trabalha com essa conexão também. Na realidade, eu estou trabalhando na primeira metade do século XVIII, né? Entre 1704, que está ligada ao... Eu comecei pelo Francisco Pinheiro, né? Eu li as coisas que Carlos Gabriel escreveu e vou até 1762. Então, assim, aquela coisa meio do comércio livre, certo? Sem o monopólio da companhia de comércio. E o que a gente já detectou desse universo? Primeiro, que as arrematações de contrato, elas aconteciam na capitania até 1731, 32. Então, quando e é uma coisa muito maluca, porque ora você acha que foi arrematado em Lisboa, mas não foi arrematado na capitania. A provedoria faz relatório dizendo, não, o rei pede até 1731, 32, então isso acontece lá. O Sacoto é uma figura que aparece muito subrepticiamente. Eu encontrei primeiro o capitão do navio e a carregação, né, lá em Lisboa. O documento é fantástico. Ele tem um desdobramento para a história econômica, para a história social, para a história dos sentidos e significados da nomenclatura do tráfico. Então, ele presta-se para muita coisa. E eu fiz uma leitura meio que de história social. Era o que me interessava naquele momento, tentar entender como a coisa funcionava. Tá? E aí, sim, aí eu respondo a você que sim, sempre há uma conexão com Lisboa. Um contratador que é bem anterior ao Sacoto, que ele só arremata em 49, que é muito importante na capitania e no Brasil, é o Jerônimo Lobo Guimarães, tá? E eu estou escrevendo alguma coisa sobre ele junto com Luana Ventura, e a gente andou vasculhando atrás dele, ele também aparece e desaparece, né, da documentação, mas ele é um contratador lisboeta e ele coloca parte da família dele no Brasil para cuidar de contratos, e ele arrematou contrato desde a dízima até contrato de escravo. Então, sempre há uma conexão com Lisboa. Esses contratadores, eles nunca estão completamente dissociados das origens portuguesas deles,
né, do que isso pode significar em termos de prestígio diferencial no lugar em que eles estão, na capitania, e sempre há um olhar, né, de estar lá em Lisboa, estar cá e estar na Praça da África. Tá? Eu não sei se te respondi, mas, assim, inclusive, assim, a minha preocupação, eu sou muito bairrista, eu posso até dizer isso com muita tranquilidade, né? Eu quero entender as coisas de Pernambuco mesmo e como eles se conectavam. Então, assim, Lisboa, ela aparece, eu acho interessante, mas eu sempre vou deixando no lado. Eu quero ver como é que Pernambuco atuava nesses lugares. Tá? E aí eu não me debrucei com afinco também sobre essas arrematações em Lisboa, mas a gente sabe, sim, já que na capitania isso flutuava. Se não arrematava lá em Lisboa, se não dava lá, vinha para cá, se tentava fazer aqui e vice-versa. E os autos de arrematação, eles são intensos em Pernambuco, feitos pelo provedor da Fazenda Real, não é? Que saía, provavelmente, ou na alfândega ou na Casa dos Contos, que saía chamando todo mundo para essas arrematações. E se arrematava desde o vinho até os contratos mais rentáveis. Então, foi intensa até 30. Carlos Gabriel, esses panos, sim, são dos ingleses, holandeses e franceses que estão ali na praça. Não são panos da Índia. Eles são aqueles riscados e tal, que a galera chega, ela paga a taxa de 10% em tabaco, e aí ela compra, né, dos comerciantes da praça os panos. Isso é uma coisa muito interessante, porque um capitão de navio, ele tem que saber o que ele vai usar para comprar pessoas. Então, tem praça que ele só precisa do tabaco, mas tem praça que ele precisa de pano branco, panico, seda, aguardente, né? Em pipas, em barricas, em ânforas. Então, há uma especialização do capitão de navio que é muito bacana. Né? E a gente está começando a estudá-lo com o nosso orientando agora, que acabou de entrar no mestrado, os capitães que transitaram entre Pernambuco e a Costa da África. Eu acho que vai ser um trabalho muito bacana, de Wilson Félix. Sim, e a carregação eu não comparei, tá? Eu não comparei com o Rio e Minas. É muita coisa para mim ainda. Tenho um pouco de calma, com essa professora que tem muita coisa burocrática na universidade. Então, assim, eu não comparei, mas eu acho que é bacana fazer isso, tá? Realmente são 2/3 da carga de pessoas muito jovens, entre molecões, moleconas, moleques e molecas, né? A gente tem, assim, umas fontes já que nos dizem mais precisão as idades, que a gente ainda não trabalhou com afinco, mas é uma coisa que é preciso fazer agora para o próximo ano, tá? Mas eu não comparei com as praças. Tá? Bom, eu acho que é isso, né? Eu posso fazer uma para Marcos? Tá? Porque aí já emenda, ele já responde, tá? Marcos, tu pontuasse uma questão que eu achei muito bacana e que dá para fazer um trabalho em Colônia também muito bacana. E eu queria que você pudesse voltar e dizer mais alguma coisa sobre o que você falou. Você disse que as trocas de ideias entre as elites negreiras pernambucanas e as angolanas, elas eram muito profínquas, né, em relação à articulação do tráfico. E, assim, a gente percebe que realmente há um conhecimento de quem navega de um lado de cá para o lado de lá, de todas as configurações dessa praça. Quer dizer, o cara não chega assim, oba, eu vou comprar aqui e tal, eu não conheço. Não, eles conhecem as pessoas, sabem quem eles vão procurar. E isso eu vi no século XVIII. Então, eu queria que você, se pudesse falar alguma coisa sobre isso no XIX, já me contemplasse. Professor Maximiano, muito obrigado pela pergunta. Eu ainda não cheguei lá. Na verdade, eu ainda estou procurando as conexões com os negociantes africanos, com mais cuidado. De uma certa forma, tentando responder Carlos Gabriel e falando sobre isso, o meu interesse por esse assunto foi despertado no começo dos anos 90, quando eu comecei a me preocupar com o tráfico de escravo para Pernambuco. Ainda não havia o site, né, que hoje em dia a gente recorre, os Slave Voyages, e aí eu, usando o livro do Rebelo e o Joseph Miller, o Way of Death, deixava muito claro que o tráfico de Pernambuco, justamente a tabelinha que eu devia ter mostrado, está muito bem obrigado durante a Revolução de 1817, ele só tem uma quebra normal de rede na independência.
Aí fica aquela pergunta, tem uma historiografia consolidada, o paradigma, né? Zé Ribeiro Júnior, Novaes, Carlos Guilherme Mota, e a 17 tinha uma crise do algodão por causa do fim da guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra, e aí o algodão se lascou, e a dívida com a companhia de comércio, que você é um especialista, e então veio 17. Mas em termos de tráfico, está muito bem, obrigado. Então, eu tinha uma pergunta bacana, minha vida inteira ficou essa pergunta. Só que ao invés de responder essa pergunta bacana, eu fui só para o fuxique e para a fofoca, né, que eu apresentei aqui. Com relação ao fuxique e a fofoca, é o PRVG, quer dizer, no momento do testamento do Domingos, ele diz que era filho natural do Domingos Zé Martins, e os 2 artigos que existem dele, eu acho que do David Ross e Max Shep, acho que ele assistiu à execução do pai, né, e o Roberto Acosta e Silva tem a biografia, não tem nada sobre como ele foi parar lá. Então aí que entra o fuxique, eu fiquei pensando, será que o sogro do pai pegou o menino, né, vai trabalhar no meu navio negreiro, né? E eu sempre fiquei tentando achar o Domingos num navio do Bento, uma coisa assim, quer dizer, eu comecei pelo lado contrário e terminei só no fuxique. Aliás, esse casamento do Domingos José Martins com a filha de Bento vai virar um filme de Tezuka Yamazaki. Está fazendo um filme, que um cara escreveu um romance bem assim, estilo Glórias de Pernambuco, né? E que vai ser um filme, né? Um filme aí que provavelmente vai criar um bocado de mito. Mas respondendo esse caso, Gabriel, muito obrigado por essa informação. Isso é uma questão muito importante da história do Brasil, porque eu não sei, eu tenho para mim que, em certo sentido, Caio Prado Júnior é uma resposta a Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, naquele livro maravilhoso, que a gente tudo lê, O Estadista do Império, que é um livro de fofoca, né? Por isso que a gente gosta tanto, né? Deixou aquela imagem, né, que foi a monarquia que fez a nossa unidade territorial. Inclusive, ele criou uma imagem muito perversa do período regencial, que o Basílio e outras pessoas estão tentando recuperar, que a impressão que a gente tem lendo Nabuco é que você tem o primeiro reinado, que é confuso, mas é heróico, e depois você tem aquela coisa ali que ninguém entende, que o Brasil quase se desfaz, que a gente chama de período regencial, depois volta à ordem, né? Eu acho que Caio Prado Júnior, de uma certa forma, ele dizer que o que uniu o Brasil não tem nada a ver com monarquia, foi a escravidão e o tráfico de escravos, é uma resposta a ele. E de uma certa forma, também, esticando demais minha corda, né? Eu acho que o mar é um desdobramento de Caio Prado e Zé Murilo, indo para a burocracia imperial, é um desdobramento de Joaquim Nabuco. Quer dizer, esse debate ainda continua. Não estou dizendo que não estão os dois certos em várias maneiras. A monarquia foi muito importante, a burocracia também, quer dizer, tudo isso foi importante. Mas é como você está dizendo, que essa questão, uma coisa é a gente dizer que o tráfico foi importante para a unidade territorial, mas a gente tem que mostrar. A gente tem que mostrar essa rede. Então, eu acho que isso é uma questão que você está falando, que é muito importante. A gente precisa começar a ver essas articulações entre esses grandes negociantes de escravos. E aí bate com aquela história de Herbert Klein, né? Quer dizer, uma grande quantidade de navios que saíam de Pernambuco não voltava para Pernambuco. Uma certa quantidade de navios que saíam da Bahia não voltava para a Bahia. E uma certa quantidade de navios que saíam do Rio de Janeiro não voltava para o Rio de Janeiro. E a gente vê navio de Manuel Pinto da Fonseca que para em Pernambuco, o navio de Ângelo parar no Rio de Janeiro, em Belém, quer dizer, a gente tem que descobrir essa rede, porque eu acho que ela foi fundamental mesmo. Você tem importância. É um trabalho para várias gerações de historiadores, mas eu acho que a gente tem que descobrir, e eu acho que a gente achando essa rede, ela é política mesmo, e aí vem isso que está falando, o senhor ele me perguntando, quer dizer, essa articulação com o negociante angolano. O Roquenaldo está trabalhando agora, com esses anos 20, e ele está justamente atrás do Arsênio, atrás daquela coisa toda. E tem um navio negreiro para Pernambuco, até repassei para a Sueli, que é muito engraçado, que tem um soneto, né? Está num navio negreiro lá, está na Inglaterra, tem um bocado de soneto falando de Pernambuco, falando até do governador disso ali, não é? O cara chalerando, é um soneto assim, puxando o saco de pessoas da monarquia, né, do mundo luso-brasileiro, dentro de um navio negreiro. Quer dizer, esses caras estavam trocando ideias, esses grandes negociantes de escravos, e eu acho que estavam tramando, sim, conspirando mesmo, né? Mas a gente tem que achar exatamente onde. Você está certo. Pronto, Altair. A primeira pergunta. É fato que há um maior casamento dos africanos entre eles, não é? Como foi colocado. Eu lhe confesso que não tinha pensado nisso, em adotar uma perspectiva afrocêntrica, mas é algo que me é muito sugestivo. Agradeço por pensar nisso. De onde é que vem o hermetismo entre esses casamentos? Até que ponto é que é a agência
dos africanos ou é a vontade do senhorio? Essa é uma questão que eu não posso lhe responder, não tenho como ainda. Isso tem a ver um pouco com outras tipologias de fontes que ainda não foi possível concluir a análise, os inventários post-mortem dessa freguesia. Então, talvez com isso, há também testamentos não de africanos, mas dos senhores, e há as cartas de alforria. Então, talvez com isso haja no futuro alguma resposta, mas no momento não tenho como lhe dizer. E também fazer a comparação com as experiências para além do Atlântico, isso também não foi feito ainda. A segunda pergunta, em relação às uniões não oficializadas, foi por uma questão de opção metodológica para hoje. Não haveria tempo de trabalhar com todas elas. Então, eu foquei-me naquelas que são as uniões formalizadas pela Igreja nesses 30 anos de registro de casamento. Mas, nos livros de batizado, há uniões tanto formais quanto informais que não estão nos de casamentos. Mesma coisa nos de óbitos. Um dado importante em relação às qualidades dos africanos que vieram para a freguesia é que nas fontes de paróquias são essas: gentil da Guiné, gentil de Angola, preto e negro, até onde a gente pode pressupor que seja africano negro. Mas os inventários, eles dão uma lista maior de qualidades. Então, você tem, por exemplo, em algumas unidades produtivas de criação de gado, escravos da Costa da Mina, Cabinda, Congo, Maçanganda, São Tomé e outros. Obrigado, Helder. Tinha mais alguém levantado a mão aqui, não lembro quem é. Reinaldo, Denise e ela. Falei certo, né? Vamos na ordem. Reinaldo, Denise. Bom dia a todos. Meu nome é Reinaldo Carvalho, da UPE Campus Petrolina. A pergunta vai para a professora Sueli e para a Helder. Professora Sueli, essa negociação nas minas decorre da questão de compra do refúgio dos escravos lá na África, que, de certa forma, essa questão dos molecotes e molecas é um refúgio dos escravos, e aí a concepção pelo preço ou pela qualidade, né, que era feita essa compra, e qual o objetivo dessa compra. Ou seja, aonde iria se usar essa mão de obra escrava? Dentro do contexto do Brasil, dos engenhos, ou dentro da vida doméstica. Para Helder, a questão que eu coloco é o seguinte: a não participação do homem branco nesse processo de mestiçagem se dá pela omissão, e aí dentro dos registros paroquiais, para não trazer uma concepção de o homem branco está participando desse processo, né? Ou se essa mestiçagem entre africanos e mestiços, crioulos, seja ou pardos, é uma especificidade do lugar ou ela é generalizada? Essas perguntas que eu gostaria de fazer. Bom dia a todos. Parabenizo a mesa pelos excelentes trabalhos, pelas contribuições. Minha pergunta vai diretamente para o professor Helder. Eu já tive algumas oportunidades de assisti-lo, de dialogar, né, sobre essas nomenclaturas, que também acompanham um pouco das minhas investigações e remetem muito à minha dissertação de mestrado, que eu também tive essa tentativa, né, de entender esses arranjos matrimoniais. E eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, quando você fala de matrizes puras e matrizes mestiças. No fundo, eu entendo o que você está querendo demonstrar aí, é simplesmente, talvez, separar a origem de nascimento dos indivíduos, né? É que a palavra pura, ela incomoda um pouquinho. Então, eu queria saber se você está trabalhando com algum conceito mais elaborado ou é só uma categoria analítica para resolver um problema de origem de nascimento, uma coisa mais simples, mais superficial. E se você pensa ou já pensou em analisar as variações dessas nomenclaturas, tanto no tempo quanto no espaço? E eu só me dei conta disso na minha pesquisa quando eu observei que os párocos da freguesia que eu estudei não eram fixos, porque a freguesia não era colada.
Isso fazia toda uma diferença em relação aos registros de outras freguesias que eram coladas, que tinham párocos residentes. Porque a cada mudança de pároco da minha freguesia, mudava as nomenclaturas. Já que a gente, como falou, né, estamos lidando com nomenclaturas institucionalizadas, que refletem só a visão, né, unilateral de quem está nomeando, essas nomenclaturas variavam. E dentro da Igreja Católica não havia consenso de como nomear. Tá? A Igreja Católica, dentro, né, todas as divisões, a escravidão africana é um problema que perdura por muito tempo, divide a Igreja, divide os membros do clero regular, do clero secular, e que as constituições do Arcebispado da Bahia tentam resolver ali um pouco, mas a gente sabe que no regional, no local, aquilo ali, né, não se aplica. Então, eu acho que seria interessante você pensar em categorias fixas, que são aquelas categorias que permanecem, que perduram, como a palavra gentio, ela é recorrente, né? Já outras categorias que eu chamei aqui rapidamente de móveis, que são aquelas categorias que aparecem e somem. Às vezes o indivíduo, ele é um africano recém-chegado, e isso vai determinar a forma como ele é conhecido. Com o passar do tempo, ele já está enraizado, também vai mudar a forma como vão reconhecê-lo e como vão categorizá-lo, tá? Então, assim, seria uma forma da gente dialogar e futuramente conversar um pouco mais até do que aqui o limite aqui do evento, tá? Obrigada. Parabéns pela Ellen Osório, da Federal do Rio Grande do Sul. Parabéns pela qualidade dos trabalhos e da mesa. É um comentário que conecta a apresentação da Sueli com o Marcos, mas a questão é mais para o Marcos. A Sueli comentou que pelo menos numa das viagens, 2/3 dos escravos eram crianças. Tá? E o Marcos, com os seus trabalhos sobre o século XIX, tem mostrado como uma característica do tráfico ilegal uma grande proporção de crianças. Será que não é algum traço estrutural do tráfico para Pernambuco? Eu não sei, eu não conheço os estudos sobre o tráfico no 18, mas então fica um pouco a pergunta para os dois. Tá? Para o Helder, qual é uma confusão saber o que cabra quer dizer. Nesse contexto do seridó, o que vocês depreendem que seja esse termo cabra? Eu sou Janaína, de Pernambuco, e assim, minha pergunta, na verdade, eu estou encantada com a mesa, né? Eu não trabalho com tráfico, mas eu já estou pensando em trabalhar, porque foi tão lindo aqui tudo, assim, tão interessante, principalmente essa questão das crianças. Eu já estou aqui esquematizando um bocado de pesquisa. Mas a minha pergunta é especificamente para o Helder. Eu trabalho também com termo, estudinho, né? É uma delícia tudo isso. E, assim, um termo que me incomoda, que está no título do próprio trabalho, é a questão mestiçagem, né? Não uso na minha tese, porque em Pernambuco eu não encontrei esse termo na documentação para poder usar. Então, me incomoda, sabe, para o século XVIII usar o termo mestiçagem. Mas, mesmo sabendo que era aquela mistura, mas como termo, assim, eu não utilizo. Então, eu queria saber se você encontrou na documentação daqui alguma coisa, esse termo em algum lugar, alguma coisa, e o porquê de usar, né? O termo mestiçagem. E com relação... Não, é só... Acho que essa questão da mistura aí, que a gente vê pouca mistura, porque muitas vezes as uniões elas acabavam acontecendo fora do casamento, né? Por isso que a gente não vê, porque a gente sabe que é misturado, tudo é misturado, não é? Nada é puro, mas eu acredito que seja mais fora do casamento, né, do que propriamente nessas listas, já que por isso que é interessante a gente fazer sempre comparações com outros documentos, e aí vai aparecendo, né, vai ficando tudo mais claro. Mas é basicamente isso, só a questão do termo mestiçagem. Obrigada. Obrigada pela mesa, muito interessante.
mexer em Lenda Newsom é muito interessante. Tem lista como os seus muito interessantes. Muito obrigada. Bom dia, eu sou portuguesa, claro, da Universidade de Évora, Maria Deus Manso. Não tinha intenção de intervir, mas só a respeito de um conceito para o Elber, que é do gentio. Só para lhe dizer que o conceito de gentio se aplica a todo o Império. Não foi só a África, não foi só ao Brasil, nós temos no Oriente também o conceito de gentio. E o conceito de gentio é para separar, e quando falamos do ponto de vista do Império Português, e mais ligado ao Oriente, prende-se muito para separar os católicos do não católico. Por exemplo, o hindu do católico. E, portanto, o termo ultrapassa o Brasil ou ultrapassa a questão de África. Pronto, muitas das vezes se associou só à África, mas erradamente. É um conceito que abrange, ou seja até o Japão, ou seja a China, o gentio. Pronto. E aqui passo ela, se eu percebi bem, já estava um pouco distraída, os nomes já ocidentais de alguns escravos, não é? Que já colocou. Não será já porque eles eram batizados antes de serem vendidos, já, e eu penso que isso acontecia, antes de serem, digamos, exportados para o Brasil, muitas das vezes eles não seriam já batizados em África e já assumiam, de facto, o nome português, o nome católico, digamos assim. Não sei se seja também isso, essa diferença de nome. Pronto, só isto. Bem, as perguntas ficam encerradas. Vou tentar sistematizar aqui, que a hora já está avançada. Começando pela questão de Carvalho lá atrás, tá? Sobre moleques e molecas e se era um refúgio e tal. Essa questão da oferta nas praças, ela depende muito das demandas locais, tá? Na realidade, eu estudei a história da galera de Sacoto, né? Que foi a galera que eu achei que traria uma documentação explicativa para demonstrar como se fazia o cotidiano numa praça africana, no caso, na África Ocidental. Então, assim, o que aparece na galera, na realidade, é isso, são, né, 2/3 da população escrava que vem, como eu disse, são de pessoas muito jovens, porque a gente tem uma gradação do molecão, da molecona, até do moleque. Então, há uma variação etária aí, mas, assim, uma grande parcela de pessoas muito jovens. Não é? E o Carlos Gabriel acabou dizendo que ele encontrou mais ou menos a mesma coisa para o Rio de Janeiro. Então, talvez seja um padrão, não é? Para o período, para a situação da primeira metade do 18, da oferta na costa da África, não é? Que estivesse disponível uma quantitativa de pessoas mais jovens do que pessoas adultas, né? Porque, inclusive, um navio carregado completamente de pessoas adultas podia demandar muito trabalho, né, para manter a ordem, né? Então, eu comecei a pensar nisso, alimentar, e seria um artigo, né, vendido numa praça colonial que alcançaria um preço muito alto, porque um homem adulto, não é, custava muito alto. Então, talvez numa praça como a de Pernambuco isso não fosse interessante. Mas aí, na sua questão, né, como elas eram, isso era utilizado, né, qual era o desdobramento disso, é bastante complexo. A galera gasta em torno de 70 dias para navegar até o porto de Pernambuco. Chegando no porto, essa carga é toda vistoriada pela Fazenda Real, descida, tá entendendo? São passadas as cartas guias, tá? Então, assim, você tem uma espécie de... os proprietários dos escravos, eles vão ao porto, eles pagam os direitos, eles retiram os cativos, porque existem livros de escrituração nos navios, tá? Livros, né, de cargas vivas, livros de mortos, tá? Então, assim, há como identificar a quem pertence aquela peça, aquele cativo. Então, as pessoas vão, elas pagam os direitos, elas retiram os cativos, e os cativos, eles tomam vários destinos. Ou eles vão para as propriedades, né, nas circunscrições da praça, ou descem por terra para a Bahia ou para as Minas, ou descem em cabotagem para a Bahia e para as Minas. Então, assim,
o universo é extremamente complexo. Nesses descimentos, a gente não garante, por exemplo, que todos sejam, né, boçais, chegados, africanos. Às vezes, no descimento, não é, desce um africano chegado, mas também desce um escravo que já está no Brasil há muito tempo, um crioulo, como a gente diria, uma pessoa de segunda geração, desce para a Bahia, para ser vendido para a Bahia ou para as Minas Gerais. Então, é um processo bastante complexo. Quem fica com o quê? Né? A gente tem, para a Praça de Pernambuco, assim, muitas reclamações de que Pernambuco fica com um refúgio. Mas isso já na segunda metade, depois da entrada da Companhia de Comércio. Então, isso é um outro universo que precisa ser estudado separadamente, porque não há um trabalho sobre a companhia e a escravidão, tá? Então, isso precisa ser estudado separadamente para que a gente possa comparar, não é, as especificidades do primeiro período, que é o do comércio livre, versus o segundo período, que é o do comércio monopolizado. Tá? Tá, eu acho que é mais ou menos isso que eu posso dizer, Reinaldo. Sobre os documentos que a professora perguntou lá atrás, uma boa parte dessa documentação está depositada no Arquivo Histórico Ultramarino, em Lisboa. Tá? Então, eu não trabalhei nas ilhas, eu trabalhei em Lisboa com esse material. Ele não está digitalizado, nem está disponível ainda, é um processo de catalogação, ainda a gente abre as caixas, ele não tem um índice ainda muito claro. Eu sei que o Sintra ele já avançou bastante, ele me ajudou bastante da última vez que eu fui investigar o material lá. Então, assim, você pode encontrar e pode acessar lá em Lisboa, no Arquivo Histórico Ultramarino. Além desse material do Ultramarino, a gente sai, eu diria assim, conectando arquivos, né? Então, existem coisas que é possível encontrar na Torre do Tombo, dos Feitos Findos, né? Toda a documentação mais econômica da companhia e dos cartórios estão na Torre do Tombo, e existe alguma coisa em Pernambuco, tá? No Instituto Histórico e no Arquivo Público Estadual de Pernambuco. E tem mais uma coisa, foi Maria que me perguntou, Maria Manso, sobre os nomes, né? Eu estava me referindo aos negociantes da praça, que têm nomes portugueses, tá? Então, podem ser realmente portugueses distantes, brasileiros que migraram para a praça e se estabeleceram no Ajudá, não é? E eles são diferenciados dos comerciantes que carregam denominação local, né? Os nomes que eu começo a chamar de africanos, tá? Então, eles são diferenciados, e as compras feitas pelo capitão do navio, ele faz em separado. Ele faz compras com esses representantes que têm nomes locais na praça, e depois ele faz compras com os portugueses ou brasílicos que estão na praça. Bom, eu acho que é o suficiente. Obrigada, minha gente. Obrigada, obrigada. Helen, obrigado pela pergunta. Eu escrevi um capítulozinho no livro que Helen e Regina editaram e organizaram, maravilhoso, de graça, inclusive, então recomendo a todo mundo. Então, o principal argumento nesse trabalho é o seguinte, é que não existe o que a gente chama de navio sobrecarregado. O que existe é navio cheio de criancinhas. Então, vamos dizer assim, no navio negreiro, se a gente for usar as regras do tráfico, 2 cativos para cada 5 toneladas, e aí já tem um certo problema, porque tonelada, como vocês sabem, em navio é uma medida de volume, não é uma medida de peso, é de volume, como litro é de volume, né? 1 litro de chumbo derretido pesa mais do que 1 litro de água. Então, vamos dizer assim, que em determinado espaço caiba uma peça completa, um escravo de valor, um rapaz do tamanho de Jean Carlos. Pode ser que socando tudo caiba ele e Helder, mas não cabem 3 pessoas. Mas nesse mesmo espaço que os 2 só cabem, caberia 2, cabe 5 criancinhas de 4 a 9 anos de idade, 5. Então, todo navio sobrecarregado, basta a gente enxergar. Se é sobrecarregado, é criancinha pequena, meu amigo. É criancinha pequena. Agora, por que isso é estrutural do tráfico? Isso é estrutural do tráfico porque, da perspectiva do traficante, não existe infância. O que existe é uma peça de maior valor e uma peça de menor valor. Você tem ali um molecão, um rapaz de 16 anos, robusto, no apogeu do seu vigor, vale muito. Mas se aquele traficante é um traficante menos capitalizado, como os que o Sueli faz, aqui em Pernambuco, com fumo de baixa categoria, né, com a
cachaça ruim, né? E ao lado tem um navio negreiro do Rio de Janeiro, com tecidos ingleses. O que vai sobrar para ele são criancinhas. Então, o navio negreiro que vai para aquele tráfico mais descapitalizado vai cheio de criancinhas e o outro vai cheio de gente. O que não quer dizer que, eventualmente, não haja negociantes do Rio de Janeiro também descapitalizado. O cara junta. Os ingleses, inclusive, ele tem um daqueles relatórios dos ingleses que é uma expressão ótima. O cara diz que aquele navio negreiro que a gente sabe que tinha vários negociantes na empreitada, não era um dono só, tinha 20 caras e eles viajavam até, chamar-se velante. É o nome que dava ao cara, quer dizer, junta 20 caras, cada um tem um dinheirinho, monta um navio negreiro, se manda, e isso tem no Brasil inteiro. Então, acho que é estrutural do tráfico mesmo, principalmente de tráfico mais descapitalizado. A única coisa que eu realmente, isso é a minha ideia principal que eu tenho em relação a isso. Toda vez que você vê um navio e ele parece sobrecarregado, preste atenção, não é sobrecarregado de adulto, é criancinha pequenininha. Sabe? Pode ter certeza, o navio só cabe 100 pessoas, tem 200, é criancinha. Não é 200 adultos empurrados, que não cabe, a questão de volume, mas cabe 200 criancinhas pequenininhas assim. Então é só isso, a gente prestar atenção mais, né? E aí a história africanista, né, desde muito tempo, o Joseph Miller já dizia que tem, por lado de Angola, que no século XIX tem muito mais crianças, né? E eles tentam explicar isso. Primeiro, através da história, os adultos, as crianças são muito mais vulneráveis à escravidão, inclusive na contemporaneidade, né? Depois tem aquela questão da escravidão organizada em linhagens, onde as crianças são mais escravizáveis do que outros, tem o fato do adulto ser mais capaz de se defender. Então, teoricamente, haveria mais pessoas, criancinhas sendo ofertadas, né? Mas, assim, quem compra da perspectiva do comprador é uma mercadoria menos valiosa, mas cabe mais dessa mercadoria dentro do navio negreiro. Então, eu acho que é só isso. Acho que quem trabalha com o tráfico, receber um navio sobrecarregado, meu amigo, é criancinha, e criancinha pequenininha. Obrigado a todos e todas pelas perguntas e comentários. Reinaldo, pode ter sido uma omissão, de fato, a não participação do branco nesse processo envolvendo os africanos. Por outro lado, pode ser que isso não fosse registrado no livro de paróquia. Pode ser que isso fosse união, pode ser que houvesse união informal também. Não é? A gente tem que, quando trabalha com os dados de paróquia, tem que estar muito atento a isso, né? Aos subregistros, à não existência, ao não envio, muitas vezes, das capelas filiais para a sede da paróquia, e isso gera, enfim, são questões hoje que nos preocupam, né? Questões metodológicas. Não tenho condições de lhe falar se é uma especificidade do Seridó, certo, no Rio Grande do Norte, porque eu estou no processo de comparação com outras freguesias. Ainda não posso, infelizmente. Denise, obrigado. Me incomoda também pura, tanto é que eu uso entre aspas, matriz pura e mestiça, mas é de fato para designar a origem e o nascimento. Essas são categorias que estão no livro Dar Nome ao Novo, de Eduardo Paiva, e designam justamente isso. Quando o indivíduo é fruto já de um processo de mistura ou não, tá? Mas me incomoda tanto quanto você. As variações em relação à nomeação de qualidades, eu também acho que tem muito a ver com a freguesia ser colada ou não. E isso, de fato, a gente vê uma reflexão nos registros. No caso do Seridó, ela passa a ser colada na década de 10 do século XIX. Então, existe uma uniformidade a partir daí. Até então, há muita variação na forma de designação das pessoas, sobretudo dos mestiços. Mas a partir de quando ela passa a ser colada, que é o padre Preto Guerra, quem é o pároco até o fim da vida dele, há uma certa uniformidade. Não vou dizer também que é uma uniformidade 100% nos registros, mas há uma certa uniformidade. O número de pessoas que não têm identificação de qualidade diminui radicalmente a partir do período em que a freguesia passa a ser colada. Isso fica muito evidente, né? Mas é uma preocupação que a gente tem que ter mesmo. E eu lhe agradeço por me lembrar disso. Ellen, quem são os cabras? Para a freguesia do Seridó, nós encontramos registros de batizado, o que me daria um indicativo de quem seriam os pais, né? De onde é que vem a denominação de cabra, de muito poucos cabras. A gente encontra mais cabras em registros de casamento e de óbito, o que não me dá muito indicativo na genealogia antecedente quem era. Mas, para os poucos que a gente encontra batizado, quem são os pais dos cabras?
são casais mestiços, onde um pelo menos é índio e outro é ou crioulo ou pardo. É indígena, para a gente. Então, no Seridó é assim. Esse é o padrão dos cabras. Para Janaína, de fato, o termo mestiçagem não aparece, pelo colonial pelo menos. O termo mestiçagem ele só se dissemina a partir do século XIX, né, em outro contexto. Eu uso seguindo a orientação da rede de grupos de pesquisa da qual faço parte. Né? Então, a gente usa para designar o fenômeno das misturas, mas por uma questão terminológica do grupo do qual faço parte. A palavra mestiço, como qualidade, sim, aparece, tanto em fontes de paróquia quanto em fontes judiciais, livros de notas com cartas de alforria, escritura de compra e venda de escravos e inventários. A palavra mestiço, ela aparece. E para a professora Maria de Deus, muitíssimo obrigado pelo lembrete acerca do conceito de gentil. Né? De fato, ele extrapola muito apenas a condição espacial de África. Né? Vai muito mais além disso. Denise, falar para você. Analisar essas variabilidades no tempo e no espaço é um dos objetivos do projeto maior que eu desenvolvo. Mas, assim, é uma coisa que não é de uma hora para outra que a gente consegue, né? Sobretudo trabalhando com documentação massiva. Mas é uma missão. Obrigado. Bem, deixa eu me meter só um pouquinho. Né? Nessa conversa com ela, que a Ellie perguntou do cabra, em Recife não tem o índio. É diferente. Não. Em Recife é quando é uma mistura que você não vai clarear, vamos dizer assim. É como se você retrocedesse. Tem o salto atrás. Você volta. Então, por exemplo, um crioulo com um africano. Possivelmente vai dar um crioulo, pode aparecer um cabra. Tem uma professora de Sobral, do Ceará, a irmã dela estava aqui e escreveu uma tese sobre cabra, o conceito de cabra, no sertão do Nordeste. É muito interessante, a Nassara. Ok. Bem, pela entrada da hora, eu ainda tenho simpósio agora de tarde, acredito que a maioria aqui também tem. Quero agradecer a presença e a persistência até o fim e vamos continuar no evento. Até mais. Algumas delas.